porque houve muitos descendentes Boers que foram os que foram para a cadeia por serem contra o apartheid. Na universidade eu conheci a filha do Abraham Fischer, também judeu, que foi para a cadeia, mas era descendente de Boers, vinha da Holanda. E, portanto, havia uma tradição na África do Sul também muito forte, vinda da comunidade não anglo, mas da comunidade Boer, contra o apartheid, que também foram para a cadeia, também foram perseguidos, foram torturados. E isto é preciso também que as pessoas percebam que fora da África do Sul isto é quase desconhecido. Ninguém sabe. Conhecia, não quase ninguém sabe da existência de um número muito significativo de grandes homens e mulheres africanos que foram para a cadeia porque eram contra o apartheid. E isto faz sentido na sequência do que tu leste, claro, sobre... Há uma outra herança. Há outra, é isso mesmo. Sim. Eu prometi ao Alexandre que às 10h30 o dispensávamos, não sei, e portanto... Desculpa? Que te prometi que às 10h30 que deixávamos ir, mas fiz sempre na esperança de queres ficar mais um bocadinho. Só deixamos ir às 11. É? Não sei, ele disse que fez-me prometer, que eu ia fazer já auto-perguntei, porque o livro está cheio de pessoas, mas está cheio de heróis também, não é? Há aqui heróis. Há os heróis familiares, podemos falar deles daqui um bocadinho, mas também há os professores. Aqui temos a Aurora Duarte, que eu fiquei a admirar tanto. E o que eu te ia perguntar era se também conheceste heróis desses, também professores. Há pouco falaste também de um professor não alinhado também. Sim. Eu fui um mau aluno até ao 5º ano do liceu, que é agora o 9º ano. Eu passava com 10, não é? 10, 9,5, 10,5. E o professor que mudou isso foi um homem que era professor de Biologia e que fez uma coisa muito simples, levou-nos a ver os ecossistemas da Ilha da Inhaca, os mangais e os corais, não é? E, portanto, eu de repente, eu lembro que no 5º ano, no primeiro trimestre, estudava Ciências Naturais, tive 10, que era a minha nota normal. Depois, no segundo trimestre, tive 14, e os meus pais ficaram um bocadinho espantados. E no terceiro tive 19, e o meu pai foi ver a pauta porque julgou que eu tinha posto lá um a mais no processo. E, portanto, foram professores, o professor de Filosofia, que era o tal que fazia parte do PCP, o professor de Ciências Naturais, o professor de Desenho, era um senhor de uma elegância, tinha as linhas pintadas, com verniz transparente, não é? E tinha umas mãos maravilhosas, e quando vinha explicar como é que se desenhava, eu ficava sempre deslumbrado com as mãos dele, não é? Aliás, a geometria descritiva eu tive 20, que era uma coisa que naquela época, desculpem, não havia ninguém que tinha 20. E, portanto, tive professores muito importantes em Moçambique, e depois em Joanesburgo a mesma coisa, não é? Mas eu acho que a mim na África do Sul aquilo que me influenciou mais foram, e estou de acordo, foram livros e filmes. E eu acho que também gostava de vos dizer que enquanto estávamos todos à procura da nossa identidade política, sexual, identidades em relação a várias coisas, para mim os 10 anos que eu passei na África do Sul foram muito importantes para eu descobrir isso, não é? Para mim, eu a certa altura descubro o Proust, que não tem nada a ver com o Tolstói, não tem nada a ver. O Proust é uma viagem diferente, é uma viagem de autoconhecimento. E o primeiro livro é uma chatice absolutamente insuportável. O primeiro volume é a história do Sr. Swan e da Odette que nunca mais se decidem, não é? E, portanto, eu, durante esse livro, só queria dar partes talos aos dois para se despacharem. E depois, o resto do livro é deslumbrante. Eu não queria acabar de ler o livro, não é? E foi aí que eu li o Howl do Ginsberg, o famoso poema. Sim. E todo o mundo anglo-saxónico que eu desconhecia, porque eu, em Moçambique, era o mundo francês, não é? E muito disso foi através de professores, mas não só. Mas havia pessoas, quer dizer, eu acho que no mundo, Joanesburgo era maior, e portanto a gente conhecia muito mais pessoas de todas as
todas as nacionalidades, e para mim foi o que me ajudou a crescer. Mas não era só ser maior. Queria dizer uma coisa sobre isso. Não é só ser Joanesburgo ser maior. É que o apartheid era o mesmo na África do Sul e em Moçambique. E diz isso no livro. Era o mesmo Sim, apartheid. eu ia dizer. Qual era a diferença? Quando sentavas num banco de jardim em Moçambique, o negro, o preto como lhe chamava, sabia que não se podia sentar no banco de jardim. Mas não estava lá escrito Non-whites. não brancos, não whites. Portanto, sabia que não se podia sentar. Portanto, mas em Moçambique dizia-se que não havia apartheid. E a partir dos anos 60 começou-se a dizer que, inclusive, era uma província ultramarina, não é? Mas os professores, tenho que dizer uma coisa sobre os professores, de facto. Pois, agora ia Tem que dizer perguntar-lhe duas assim. coisas sobre os professores. A Aurora Duarte. Tem que ser duas coisas. Outro livro. Por um lado, a violência que nós sofríamos quando éramos crianças nas escolas. Não é? Eu digo no livro que as minhas causas primeiras foi a descoberta dos direitos das pessoas que eram vítimas da violência porque não tinham direitos. Que era o caso do jovem negro que eu encontrei num caminho a receber uma série de pontapés de um grupo de brancos que chamavam todos os nomes que sabiam, acompanhados da palavra preto, não é? E eu fiquei absolutamente destruído, e sentindo-me impotente, não é? Aliás, meu pai disse-me isso. Tu estás tão nervoso porque te sentes impotente. Mas não tinham direitos. Quem não tem direito é vítima de toda a violência. Isso acho que é uma questão que é fundamental. A falta de direitos cria a arbitrariedade e a violência total. Isso era a violência total porque não havia direitos. Eu, na escola, sofri a mesma violência. Uma violência tremenda. Do meu professor primário, que era uma violência inaudita, não é? E pendurava as crianças pelas orelhas do teto. Por cada erro num ditado, recebia-se uma palmatada. Por cada erro. Estás a ver? Portanto, essa violência, eu chamo isso as causas primeiras. As causas primeiras é aquilo em que nós despertamos para a necessidade de defender os direitos, de defender a igualdade, os direitos fundamentais. E isso é, digamos, a minha motivação primeira desde esse momento, da minha juventude. Pronto, depois assumiu formas mais diversas ao longo da minha vida, não é? Isso não interessa para aqui. Mas, por outro lado, há aqui uma questão que eu acho que é interessante, que é a África disto. O que é que a África representou para mim? Eu não sou saudosista da África, não tenho nostalgia dos meus anos da África. Podia ter, há muita gente que tem, não é? Eu não tenho nenhuma nostalgia dos anos da África. Vivi sempre na consciência, a partir de determinada altura, que havia um crime gravíssimo contra a humanidade que era cometido, mas colocava-me fora da África. O que é que me restou? Mas a África estava lá. O observador. Éramos observadores, porque vivíamos também, de certa forma, na bolha branca, não é? Mas uma coisa ficou da África. Eu tenho uma estatueta que trouxe da África, que tenho comigo desde a África. E que tenho na minha mesinha de cabeceira desde que saí da África. Que é de uma mulher africana, uma estatueta de uma mulher africana, que o Bernardo Albuquerque Mendes, que está aqui, teve a gentileza de fazer a capa do livro. Queria lhe agradecer muito. Bernardo, muito obrigado pela belíssima capa. Toda a gente quer saber quem é o Bernardo. Onde é que está o Bernardo? Obrigada. É verdade. É que eu dei uma fotografia da minha capa. estatueta e ele fez. A capa depois foi trabalhada, ele fez o desenho e a capa foi trabalhada pelo afrontamento. Mas ficou-nos. A mim ficou. Porque é uma mulher, isso eu queria dizer, porque é algo que eu quero sublinhar fortemente. Quem era vítima da maior violência em África eram as mulheres. E está ligado ao maior mito do colonialismo português, que é que os portugueses criavam as mestiças. Não eram racistas como os sul-africanos. Sendo de facto, na África do Sul, relações sexuais com mulheres negras era completamente proibido, era crime. Havia o Immorality Act. E, no entanto, havia lá muitos mulatos.
Deve ter sido outro período antes do Immorality Act. Deve ter sido um período anterior ao Immorality Act. Porque nessa altura, nós temos que estávamos lá, era mesmo... Aliás, o Immorality Act só incentivava as pessoas Mas iam para Moçambique, iam para o Malawi, iam para onde podiam os sul-africanos. Mas em Moçambique, este mito das mestiças criadas por portugueses, os portugueses criaram... Deus criou o homem, os portugueses criaram os mestiços, era um ato de violação das mulheres. Quer dizer, havia um direito de pernada das pessoas sobre as mulheres negras. Nós sabemos disso, que viemos lá, não é? Isso acho que é o crime mais grave. É aquele que nós apresentamos como a maior, digamos, o maior sucesso, aquilo que mais contribuiu para a civilização por parte dos portugueses, que era não serem racistas porque tinham relações sexuais com as mulheres negras. O professor de História, a professora de Filosofia e a professora de História são a palavra sobre a professora de Filosofia e da professora de História. A minha professora de Filosofia, Aurora Duarte, que vive agora na Golgã, andar a cavalo, reformada, chegou-nos à beira, eu digo no livro, como se uma cegonha trazer no bico o Sartre. Porque ela vinha de Paris, ou tinha sido aluna do Lévi-Strauss, e depois, como ela falava português e o Lévi-Strauss se dedicava aos temas do Brasil, o Lévi-Strauss criou uma relação muito boa com ela, mas ela adoeceu em Paris, para mal dela, para nosso bem, porque foi ter à beira. Então o que é que vais fazer na beira? Vai dar aulas de filosofia. Portanto, ela era a professora de filosofia, vinha de Paris, com o Sartre e o Lévi-Strauss na cabeça. Não é? Portanto, teve uma influência extraordinária na nossa vida. Mas o professor de História não era menos importante. O professor de História era obrigado a dar um livro único. A Aurora Duarte recusou-se a dar um livro único. Dava o manual de filosofia do Vilhena, que era um marxista. E, portanto, era completamente diferente. Isso era possível na Beira, porque a Beira, de facto, era uma cidade do contra. Era esse... Lourenço Marques também era possível. O professor de Filosofia e Lourenço Marques, toda a gente sabia que era do PCP. E dava ao Vilhena com o manual. E dava ao Vilhena também. Com o manual, estás a ver? Mas o professor de História dava um livro único, mas depois dizia assim, só acreditem no etc. Estás a ver? O infante Sagres fez, aconteceu, civilizou, etc. Acreditem no etc. Não é? Que é uma visão muito interessante. Eu já agora aproveitar... Desconstruir, não é? Claro. Eu estava a pensar naquilo que disse a Kitty, nesta interpretação tão lúcida do livro, não é? Desta leitura que também é uma forma do Álvaro dizer, eu não fiz parte também dessa, não é? Não, eu fiz parte. Sim, fez parte, mas está de certa forma a Todos demarcar-se. os colonos faziam parte. Sim, mas é uma forma também de se penitenciar e de se marcar. E acho muito interessante porque entre estes heróis todos temos professores, mas depois temos os heróis da família, não é? E todos eles é muito interessante porque aquilo que o Álvaro procura também fazer é quase que traçar assim uma árvore, não é? Genealógica, falando do seu bisavô António Claro. Com muito humor, muito humor. Eu posso ler Sim, claro. sobre isso. Porque o livro, quem ainda não leu, é muito leve ao mesmo tempo. É muito bem feito. Pronto. Porque falar destas coisas sem eu ficar doente, é preciso realmente fazê-las bem feitas. E o Álvaro começa por falar da sua família, não é? Na primeira parte... Obrigado. Na primeira parte... ali atrás. Na primeira parte é sobre a família e diz ele: nasci numa família onde as questões políticas eram importantes, o que sempre provocou debates apaixonados. A minha família, como muitas outras, estava dividida entre republicanos e monárquicos, com ecos ainda da guerra civil entre liberais e absolutistas do século XIX. Um retrato de Dom João VI, esburacado por chumbo de espingarda, estava ali para o atestar. Mais tarde, o meu pai contou-me que tinha sido o meu avô a alvejar o quadro, na sua ira contra o rei em quem não se reconhecia. Misteriosa é a razão para deixar o quadro esburacado pendurado, mas já não há ninguém para contar a história. Exatamente. E esta ideia da necessidade de haver alguém que realmente preste contas, não é? E que conte. Mas depois teve também, portanto, é o bisavô António Claro, de um lado, depois temos, por outro lado, Luís Seca, não é? Que participou
no 20 de julho de 1928, e depois acabou também deportado. E, portanto, são estas histórias aqui que fazem com que este livro seja leve, como estava a dizer agora aqui, tipo, que é um livro de histórias, não é? Temos histórias que sucedem atrás de histórias. Uma das histórias mais bonitas é a da viagem do Álvaro no paquete Império, não é? Da Companhia Colonial de Navegação, e aquela descrição que vai fazendo de como o paquete sai com muita gente e depois essas pessoas se vão dividindo, não é? Elas vão deixando e todas elas têm aspirações diferentes. Quero falar só um bocadinho disso. Era algo que eu não tinha... Eu aprendi imenso com este livro e esta foi uma das imagens que me pareceu mais interessante. Sim, é que as pessoas que viveram em Moçambique sabem disso. Moçambique era muito mais longe, não é? E as viagens eram mais caras. E, portanto, as pessoas com menos posses, com mais dificuldades, ficavam em Angola. Quem para Moçambique, como diz a Aurora Duarte, e eu cito no livro, eram os meninos maus das boas famílias. Ou seja, eram os meninos maus, no sentido, por um lado... Se casavam com as meninas boas das más famílias. Essa parte eu nunca tinha ouvido. Sim. Portanto, havia essa diferença no colonialismo, não é? Entre os colónios. E, aliás, o navio parte daqui e chega à Madeira. E eu ainda falei com o Vicente Jorge Silva, que ainda era vivo quando eu estava a escrever o livro, sobre se aquilo que eu tinha visto na Madeira ao chegar acontecia mesmo, que eu me lembrava, que era quando chegava o navio, o paquete atracava no Funchal e havia crianças completamente quase nuas, se não nuas, de pé descalço, que é uma coisa muito importante. Não sei se repararam no livro, eu falo várias vezes dos pés descalços, porque havia pés descalços na Régua, onde eu passei a minha infância. Havia o pé da beira. Quem não tinha sapatos não podia ir ao cinema, não podia entrar nos machibombos. E ter sapato era o sinal de ser assimilado, no fundo, ter um estatuto social diferente. Mas essas crianças, no Funchal, mergulhavam para ir apanhar moedas ao fundo do mar. E as pessoas estavam no barco, ia tirando moedas, e eles mergulhavam até ao fundo do mar, apanhavam moedas e regressavam, como se fossem... Em Santo Tomé também. Também? Em Santo Tomé o barco não atracava, ficava, e era uma coisa que assustava, porque havia tubarões. Em Santo Tomé é mar tropical, não é? E os miúdos vinham em barcos e mergulhavam para ir apanhar moedas. Era. A pobreza... É que há outra coisa que é... A pobreza em Portugal, da minha infância, era tremenda. Era a miséria na Régua, onde eu vivia, era tremenda. Evidentemente que essas pessoas da família eram importantes em quê? Porque o meu avô, António Claro, tinha sido 31 de janeiro. Isto também é uma ironia do destino, não é? O meu avô, António Claro, pai da minha avó Amélia, a quem eu dedico o livro, não é? Por que se chama Uma Campa em África, porque a única vestígio da minha família em África é a campa da minha avó no cemitério de Santa Isabel, na Beira. E para muitas famílias portuguesas é assim. E no cemitério de Santa Isabel há um senhor, que é o senhor Joaquim, que eu não consegui descobrir o segundo nome dele. Fartei-me todos os meios tentar descobrir, porque ficou só o senhor Joaquim. Que depois as famílias vão lá, em peregrinação, ao cemitério, e pedem ao senhor Joaquim para pôr flores na campa durante 6 meses. Mas depois já não pagam e as campas ficam sem flores. Mas o cemitério está coberto, tem muitas acácias rubras. Portanto, ficam as flores das acácias. Isto é cinema. Cinema, não é? Ficam as acácias rubras, as folhas, as flores, por cima das campas. Mas isto era para dizer que... Está a falar da família. Da família. O avô António Claro era o 31 de janeiro. Proclamou a República na Câmara do Porto. E o meu avô Álvaro Vasconcelos, portanto, o pai do meu pai, participou na monarquia do Norte. Era uma família. A família Vasconcelos, monárquica, como era o meu avô, arruinada, foram à procura de uma família republicana com um pouco mais posses, mas já com dificuldades, mas com mais posses, para um entendimento familiar, para resolver o problema da família, não é? Mas era uma família
de um lado completamente monárquica, monarquia do Norte, o meu avô e o meu bisavô, ambos fugiram para a Espanha em 2 momentos diferentes, não é? E se exilaram em Espanha, e a minha avó, e foi coisas que a gente só descobre escrevendo o livro. Agora estou a falar da família, porque que não era o objetivo fundamental do livro. Mas sobre a minha avó, o que é que eu descobri sobre a minha avó, que é importante para percebermos os problemas do mundo e da Europa. A minha avó nasceu no final do século XIX, não é? Tinha cerca de 18 anos, numa família católica, quando se deu a Revolução de Outubro, de 1917. Numa família católica deve ter achado que aquilo era a coisa mais terrível que podia ter acontecido. Não é? Era a República em Portugal, uma República anticlerical, foi um drama tremendo para a minha avó. Quando a minha avó casou com o meu avô, foi em plena Primeira Guerra Mundial. E o meu avô foi mandado para a África, foi combater em Moçambique, no exército português. Regressou da África e proclamou a monarquia do Norte. Fugiu para a Espanha em plena pandemia da gripe dita espanhola. Dita espanhola. Dita espanhola. Dita espanhola, não é? Porque a gripe era francesa, alemã, espanhola. Americana. Americana, muito era. E a minha avó regressou a Portugal porque o meu avô queria que o meu pai nascesse na pátria. Mas nasceu em plena pandemia da gripe espanhola. E a minha avó não tinha leite para amamentar o meu pai. Quer dizer, a primeira metade do século XX foi um mundo era um mundo trágico, distópico, como possivelmente nunca houve na humanidade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo. E para uma católica, a Revolução de Outubro também era uma distopia, não é? E o que eu acho interessante também no seu livro, Álvaro, é que é um livro de memória que nos evoca estas memórias todas, mas sempre com a utilização da memória para compreender o presente e sempre com perspectivas de futuro. E eu começava, se calhar, até com esta ideia da perspectiva do presente, porque, a certa altura, na página 124, o Álvaro diz: a memória do colonialismo, as práticas racistas que perpetuou, continuam a alimentar o racismo em Portugal. Trabalhava neste capítulo no momento em que a guerra colonial voltava a matar, e depois fala do Bruno Candé, não é, o ator português que foi dirigido, não é, a quem dirigiram, perdão, insultos racistas e que depois acabou por morrer também. E eu fazia esta pergunta também à Kitty, que tem trabalhado nestas questões também, porque nós realmente temos este mito de que não somos um país racista, não é? Já sabemos que esta foi uma memória fabricada. De que maneira é que nós cá em Portugal, quais são os instrumentos que estão a ser utilizados para combater esta memória, para combater também este estigma? Todos os dias fazemos algum trabalho nesse sentido. Neste preciso momento, eu não sei se as pessoas sabem, mas penso que todos conhecem o Mamadou Ba. O Mamadou Ba vai ser julgado. Portanto, está no banco dos réus porque disse uma grande mentira. Disse que o Mário Machado é um criminoso, um assassino. E, portanto, vai ser julgado por crime de ódio. É preciso que se note, ou é preciso que lembremos que o Mário Machado, que escreve coisas horríveis, que diz coisas horríveis a toda a hora e a todo momento, que tem uma página no Instagram que se chama Estamos fartos de mulheres, na fotografia da página, não é? Esta pessoa, nós ainda não conseguimos fazer com que ela fosse acusada de discurso de incitamento ao ódio. Mas o Mamadou Ba faz incitamento ao ódio por dizer que ele é um assassino. Quando ele já foi condenado por participar, mas pronto.
qual é a minha preocupação maior neste momento, e que amanhã até vou falar sobre isso, é fazer com que se perceba que o discurso antirracista, o discurso de pessoas como o Mamadou Ba, é apenas um discurso político, ou que propõe soluções políticas para a melhoria da vida de todos, inclusivamente das pessoas brancas. Porque uma sociedade sem racismo seria uma sociedade melhor, inclusivamente para as pessoas brancas. Acho que isto é fácil até de imaginar, não é? Estes discursos não são o lado B, eles não podem ser equiparados, porque o discurso da extrema-direita não quer o melhor para todos, quer o melhor apenas para meia dúzia de eleitos. Mesmo que para isso tenha que expulsar os outros e tenha que aprisionar os outros e tenha que usar de violência extrema para com todos os outros, para com todos aqueles que não cabem na sua definição do nós, que é uma invenção, mas pronto. Eu queria só dizer, eu vim aqui mesmo a pensar no livro e queria dizer que o Álvaro Vasconcelos é de uma lucidez. Ele já aqui disse isto hoje, mas ele escreveu no livro... eu não fiz nenhuma citação das partes de violência, porque não sou mesmo capaz. E volto a repetir, para uma pessoa como eu, não é porque eu seja uma leitora particularmente exigente, é porque estes assuntos me tocam de uma maneira, como devem imaginar, não é só intelectual e não é só de querer conhecer a história. E mesmo assim eu gostei muito do livro. Normalmente não gosto destas coisas. Eu tenho dificuldade em ver certos filmes quando são muito gráficos. E o livro é muito gráfico, mas mesmo assim eu gostei, porque tem uma lucidez incrível. Já no final do livro, o autor diz: a narrativa do colonialismo pacífico é um dos mitos nacionais. É evidente que nem todos os colonos tratavam os seus empregados negros da mesma maneira. E claro que alguns consideravam os negros como seres humanos. Condenavam o racismo e a violência. Alguns, ainda mesmo que poucos, abraçavam a causa da sua libertação. Mas tal não impedia que todos os colonos beneficiassem do colonialismo. Esta lucidez... Isto é muito raro. Isto é muito raro, Álvaro. E isto é muito verdade. E isto é muito importante para compreendermos hoje o que é a colonialidade, ou seja, como é que o colonialismo se perpetua na forma como o poder circula hoje. É muito importante para falarmos hoje de restituições, é muito importante para falarmos hoje de reparações, é muito importante para falarmos hoje de políticas de cotas, por exemplo, porque todas as pessoas brancas, todas as pessoas, mais ainda, que foram colonos ou filhos de colonos, beneficiaram do colonialismo. Todos, mesmo os que eram contra. E todas as pessoas negras estão do lado do oprimido. Isto não é o discurso do coitadinho, isto é assim. Foi assim a história. E é preciso repará-la. Desculpem, é só isto. Obrigada por me ouvir. De certa forma, Kitty, é aquilo que o Álvaro diz. Posso só ler este bocadinho, para queria dar-lhe a palavra também. Diz: a minha convicção, porque tem a ver com o futuro, como eu estava a dizer, isto é um livro sobre o passado, mas em que as memórias do passado servem para percebermos bem o presente e depois tem estas perspectivas para o futuro. A minha convicção é que, se a língua aproxima, a relação de Portugal com as antigas colónias estará cada vez mais dependente da capacidade de assumirmos plenamente a nossa história e da dos Estados que se libertaram do colonialismo para fazerem o mesmo. A língua comum pode servir tanto para agredir como para libertar. Quer falar um bocadinho sobre isto também?
de certa forma, comentar o que No disse fundo, é o que disse a a Kitty, que evidentemente sublinhou uma questão que é fundamental e que toda a gente que viveu em África sabe que beneficiava do colonialismo todos os dias, nas condições de vida que tinha, em particular nisso, não é? E para além, beneficiava de tudo aquilo que a riqueza do país. Quer dizer, se as pessoas viviam bem, muita gente diz, foram os anos melhores da minha vida. Eu costumo dizer que o meu livro é exatamente a recusa de que foram os anos melhores da minha vida. Embora perceba porque é que as pessoas dizem isso, não é? Eu já também disse isso há bocado. Mas foram os anos melhores da sua vida porque, de facto, viviam num país de escravos. E assumir que o trabalho forçado era uma forma de escravatura, não estou a dizer eu, disse o Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende, na Beira, disse nos anos 40 e repetiu nos anos 50. Ele disse, na Beira há escravatura e escravatura muito dura. E, portanto, evidentemente, numa sociedade de escravos que se chamava trabalho forçado, e que era trabalho forçado, os que beneficiam disso vivem numa condição única em relação ao que vivem as pessoas em qualquer outro sítio do mundo, não é? E o único sítio que eu vi algo semelhante, e é importante, eu acho que até refiro isso no fio, é no Brasil, atual, em que uma parte da elite brasileira continua a viver com umas condições de vida que eu só tinha assistido nas colónias portuguesas. Não é? Com 7, 8 criados, tem tudo, quer dizer, a elite brasileira, a classe média alta brasileira, vive em condições de vida únicas também, porque no Brasil quase metade da população vive na pobreza e na miséria. É isso que permite a riqueza. As pessoas não percebem que aquela riqueza excessiva, aquela condição de vida única, que as pessoas... É produto de qualquer coisa, não nasce de nada. Não é? E é isso que é preciso contar. É preciso que Portugal assuma. E agora vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril, em 2024, não é? O que é que não se fez no 25 de Abril? No 25 de Abril proclamou-se a democracia em Portugal. Extraordinário. E aceitou-se a independência das colónias. Não se reconheceu que os luta de libertação dos povos das colónias tinha sido absolutamente essencial para a democracia portuguesa. Porque os heróis da democracia portuguesa, isto é paradoxal, mas é assim, eram os que tinham feito a guerra colonial. E como os heróis da democracia portuguesa tinham feito a guerra colonial, não iam contar os crimes que eles próprios tinham cometido. Nunca se criou nenhuma comissão de inquérito. Agora, e devemos saudar, o primeiro-ministro, António Costa, foi a Moçambique e reconheceu que o IRIAM tinha sido um crime gravíssimo contra a humanidade. Mas não basta reconhecer que foi um crime. É preciso ter consequências de ter sido um crime. Ter consequências é abrir processos, é inquirir, é nomear alguém para perceber o crime é que foi cometido, quem é que cometeu o crime e quem foram as vítimas do crime. E que reparação, como aqui estava a dizer, merecem as vítimas do crime. Têm direito, nem merecem, têm direito as vítimas do crime. Isso não se fez. E eu acho que seria interessante, para o 25 de abril de 2024, está aqui um membro da Assembleia da República, e, portanto, é uma sugestão minha, que se ponha o acento na necessidade de fazer algo que não se fez, que é a descolonização em Portugal. Fez-se a descolonização da África, aceitou-se a descolonização da África, mas não se fez a descolonização de Portugal, da nossa visão das colónias. Os nossos heróis, os nossos monumentos continuam a ser os esclavagistas. Eu não proponho, porque seria absolutamente irrealista, mas não ficaria nada triste se desaparecesse o padrão dos descobrimentos, que acho que é uma ofensa às vítimas do colonialismo. Já viste o Salão Nobre do Parlamento? Sim, eu sei, é a mesma coisa. Com as pinturas. Mas tenho uma proposta para a Assembleia da República, que é que entre o padrão dos descobrimentos e aquele monumento que existe aos militares que combateram na guerra colonial, porque estão no mesmo espaço. Por um lado tens o padrão dos descobrimentos, depois tens um monumento aos militares da guerra colonial. Se arranja um novo monumento
em diálogo com o padrão de descobrimento, eu ia que dizer conte, isso. É essa a que solução. conte outra versão da história. Que é essa Monumento aos povos. Também sou muito mais por aí. Construir um Acrescentar, monumento, complexificar, não cancelar lá não nada. apagar. Não se apaga o monumento, está lá, mas tem um diálogo com outro monumento que faz uma proposta. Eu acho que isso é possível que aconteça, não sei. Começou agora. Eu Se fores um campeão, isto, se calhar, pode ser que aconteça. Sim, não. Eu estive há 2 ou 3 semanas em Castelo Branco, porque há um personagem em Castelo Branco, um homem chamado Amatus Lusitanos, que foi um grande médico, que foi perseguido pela Inquisição e teve que sair de Portugal, como o Garcia de Horta também, foi para a Índia, por aí fora. E a Câmara Municipal organizou um Museu da Memória, em que tem uma coisa muito comovente, que é uma parede em metal grande, se calhar metade desta parede que aqui está, em que tem os nomes gravados como espaço, tiraram o metal, fizeram as letras tirando o metal, de todos aqueles que foram condenados pela Inquisição. Sim, já vi isso. E por trás dessa parede de metal está a parede do forte, a parede em granito da fortaleza de Castelo Branco. E é muito comovente perceber que eles foram aos registros da Inquisição e tiraram os 366 nomes das pessoas que foram perseguidas pela Inquisição. Portanto, é possível que isso aconteça, que essa memória esquecida de há 400 anos ou uma coisa do género, que volte a ser reconhecida. Portanto, eu espero que não tenhamos que esperar outros 400 anos para fazer isso, mas que talvez aconteça. Já está a ficar tarde, se calhar o que faríamos era ver muito rapidamente. Paulo, estás em condições de mostrar só a outra parte, a segunda parte do testemunho do Dani? E, entretanto, aproveito. O Álvaro decide terminar o seu livro, não é? Depois de um outro episódio, de um outro capítulo, que é um regresso virtual à beira. Mas o livro termina com o Álvaro a pensar o que é que terá sido feito de Wallace, o que terá sido feito da Daisy, não é? De todas as pessoas que faziam parte do grupo, e diz: pensando nos que procuraram desclassificar, chamando-nos utópicos, voltaríamos, vezes sem conta, a concluir que sim, que éramos utópicos. No horror do apartheid, éramos capazes de imaginar uma sociedade melhor, de convivência fraterna entre todos, independentemente da cor, da pele e das suas crenças. Uma sociedade livre da herança da escravatura, ao mesmo tempo que nos sentíamos responsáveis por essa sociedade que imaginávamos. E esta aqui é de onde vem, não é? Eu diria que aqui este livro descreve-nos de onde é que o Álvaro vem, e nós já sabemos para onde está agora, que é com as utopias europeias, não é? E eu queria que nos falasse, acabasse agora ou que encerrasse, tivesse a última palavra nesta sessão, para nos dizer também o que é que vem a seguir. A última palavra só pode ser para agradecer uma sessão tão interessante à Fátima, à Kitty, ao Alexandre, que foi, de facto... Eu sempre penso assim, os livros são muito melhor contados por quem os lê do que quem os escreve. Não é? Vocês disseram muito melhor sobre aquilo que eu gostaria de ter dito sobre o meu livro, disseram muito melhor e agradeço-vos muito por isso. O que é que veio a seguir? Eu, quando escrevi este primeiro livro, tinha pensado em escrever só um livro que fosse os anos 60, ou seja, as lutas dos anos 60, as aspirações, as utopias dos anos 60, e como é que a revolução cultural dos anos 60, que paradoxalmente eu comecei a conhecê-la na África do Sul, em pleno apartheid, com a chegada da contracultura americana, não é? Bob Dylan, os beatniks, Ginsberg, tudo isso, era a contracultura americana, e depois prossegui esse caminho, digamos, utópico do mundo pacífico, do mundo de direitos cívicos, também os anos 60 são os direitos cívicos, o Martin Luther King, a prisão do Mandela, o discurso do Mandela quando foi preso, tudo isso fazia parte.
A Miriam Makeba, que nós ouvíamos em Joanesburgo. In my village there is a song that is called the click song, because they cannot say click. Eles faziam um som que eu sou absolutamente incapaz de fazer, não é? Que depois ouvi a Miriam Makeba em Paris, uma emoção enorme. Portanto, era ser um livro sobre os anos 60, as utopias dos anos 60, a revolução cultural dos anos 60, em que eu penso que o tema essencial foi o da igualdade, nomeadamente a igualdade, os direitos das mulheres, nasceram desse movimento extraordinário dos anos 60. É a maior revolução da minha geração, a maior mudança da minha geração, é o lugar que as mulheres têm hoje na sociedade. Que não tinham, nós sabemos, não é? Portanto, no fundo, a desconstrução da sociedade patriarcal, em todas as suas dimensões, os direitos da igualdade, os direitos de género hoje, das pessoas assumirem a sua sexualidade sem que isso seja visto como um crime. É verdade, e o Alexandre conta essa história extraordinária que eu tenho que dizer, porque honra seja feita à família do Alexandre Quintanilha, não é? Que quando ele diz ao pai que não sabia bem qual era a sua orientação sexual, o pai diz: mas isso não é o teu problema, meu filho. Ora, muito poucas famílias naquele tempo diriam isso. Ainda hoje, muitas famílias portuguesas não diriam. Mas naquela altura, em que as pessoas, as crianças, fui ensinado desde miudinho, o homem é corajoso, o homem não chora, o homem é forte, o choro das mulheres, não é? É isso que o teu pai, a resposta do teu pai, sinceramente, é absolutamente extraordinário, Alexandre. É um memorial ao teu pai também, o meu livro, na medida do possível, que bem merece por essa resposta absolutamente extraordinária. Portanto, o livro é os anos 60 todos, os longos anos 60, que começaram em 1960, ano em que houve independência de muitos países africanos, e que terminaram em Portugal em 1974. Mas nós dizemos portugueses, temos consciência que os anos 60 foram de 1960 a 1974. Mas na literatura sobre os anos 60 que eu li, também muita gente indica 1974, sem referência à Revolução Portuguesa, como o termo dos longos anos 60. Portanto, o segundo volume vai-se chamar, isto é provisoriamente, pode ser que entretanto tenha outra ideia, no chuveiro, com o motivo da minha chamar isto uma campa em África, das utopias de maio ao 25 de abril de 1974. Portanto, das utopias de maio ao 25 de abril. E esse segundo volume falará dos meus anos de exílio, o meu sonho de ser cineasta e como o meu sonho de ser cineasta foi destruído, se quiserem, entre aspas, pelo maio de 68, pela exigência da política, o dever de ser da oposição, aqui já não era o dever da memória, era um dever de combater o regime português, no exílio, no meu caso, não é? Numa circunstância em que o Partido Comunista Português era um partido cinzentão aos nossos olhos e que tinha apoiado a invasão de Praga, e um partido onde a sociedade, os princípios da sociedade patriarcal estavam muito arraigados, e nós rompemos com o Partido Comunista Português e embarcamos na utopia maoísta, porque, se quiserem, que era uma das grandes utopias dos anos 60, não é? Eu digo isso, acho que não é neste volume, mas no segundo volume, que os anos 60 podem ser definidos por muitas coisas. A mini-saia, o maoísmo, a pílula e por aí adiante. Não é? Os hippies. And the gay liberation. Exatamente. Muito obrigada, Álvaro. Ficamos já com o aperitivo do próximo livro, que vamos de certeza todos querer muito ler. Eu tenho a mim como leitora fiel, de certeza. Muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigada também. Até ao próximo livro. Obrigado. Bem, eu já perdi.